Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, atualizações de Savarino, mais de entrevistas de Muricy e novidades aí de treinamento e últimas do Tricolor. Então vambora pro vídeo! Tá na pauta? O Savarino era o plano B em relação ao Marinho, que tá fechando com o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza vai pagar uma grana de salário pelo Marinho, que, cara, eu também acho, achei não vale. Eu acho o Savarino muito mais interessante do que o Marinho. Não sei como o São Paulo vai pagar, como é que será, porque tá todo ferrado, mas eu acho um jogador mais jovem, mais rápido, mais tático. Eu acho um jogador mais interessante. Foi bem no Atlético. Sim, veremos. E aí o Marcelo Arnotti fala, vamos perder o Marinho para o Fortaleza. Mas é que tá, por essa grana aí, meu, sinceramente, é difícil, hein? Não sei se vale. E o Mauro de lá para cá, da nossa conversa com o Muricy, que foi o Dorival. E isso eu achei interessante, viu, Tironi? Contratar o seu primeiro reforço para a comissão técnica, né? Que é um cara que trabalhou com ele no scout do Ceará. Isso sim, é verdade. me chamou a atenção. É para ser um coordenador do scout, para indicar jogadores, para saber, tipo, repor qualquer perda, tal. E também, por que eu achei interessante? Eu acho que o Dorival, diferentemente da situação em outros clubes, então vai contrastando esse convite de seleção. Ele está pensando não é cumprir, ele está pensando em ficar um pouco mais do que normalmente fica nos clubes, eu acho. Eu nunca sei se é ele que não pensa em ficar mais ou se os clubes que não querem ficar mais. Eu acho que ele topa também acordos meio curtos, normalmente. O acordo do Flamengo dele foi um acordo curto, né? Então ele, né, fica numa... o contrato dele com o Flamengo acabava no final do ano, né? O Flamengo ofereceu e topou. Agora o São Paulo ele fez 1 ano e meio, né? E o profissional contratado é o João Marcos Soares, que chefiava a área de scout do Ceará. É um gaúcho, tem nome no mercado e tal. Enfim, foi um pedido do Dorival e o São Paulo acabou contratando. O Luan Francisco fala que tem que fazer uma entrevista com esse scout aí. Parece muito nebuloso esse setor no São Paulo. Estamos abertos. Se o cara quiser falar com a gente, estamos aqui, o canal Arnaldo Tironi falará com ele, para ele contar do trabalho dele. Estamos aí. Falem do aumento absurdo dos ingressos para os Jogos da Copa do Brasil. 120 contos do setor Arnaldo Tironi. Diz aqui o Rodrigo Veloso Romero. Já teve o aumento, é isso? Essa é uma pergunta impossível de responder por enquanto. O que o Dorival vem falando, e o Muricy repetiu aqui na live, é que o São Paulo não deveria perder o Pablo Maia e o Beraldo, são os mais valorizados, né? Os dois, o Dorival falou e o Muricy endossou as palavras dele. Agora, tem que ver esse tipo de proposta, quando vai ter e tudo mais. O José Renato Marconato Penteado pergunta, Tironi e Arnaldo, vocês têm informações de como o Dorival está usando esses dias de treinamentos? Ele deu 2 dias de folga e você tem noção? Você tem ideia? Sim, ele deu 2 dias de folga, aí retomou na quarta-feira. Na quarta-feira choveu pra caramba, né? O gramado estava muito pesado. Fez coisas mais leves, serviram muito para recuperação e volta ao campo desses jogadores em transição. Mas na sexta ele fez tático, no sábado também. E domingo, hoje foi folga. E amanhã retoma. Amanhã retoma 11 horas. Ele treina amanhã, treina depois. E quarta-feira já tem o Atlético Paranaense. Que por enquanto não tem técnico. Não tem técnico, exatamente. Vai de interino contra o São Paulo depois da saída do Filipão. Muricy, eterno ídolo. Como você vê o futuro do São Paulo? Será que contaremos ganhar grandes títulos? Abraço do seu fã. Isso aí me incomoda muito, né, cara? Isso aí, o que mais me incomoda é isso, né? Porque eu passei por time vencedores, né? E eu fico, aqui em casa mesmo, tem 3 São Paulinos, os 3 filhos, agora vem neto que são São Paulinos também, todo mundo é São Paulino, e aí você vê as crianças também, os pais com dificuldade de fazer o cara ser São Paulino, porque quando ganha, né, como na minha época, por exemplo, na época do Tele, São Paulo, a torcida cresceu muito, né, porque todas as crianças queriam ser São Paulino. Então, a gente, no meu caso, eu sofro bastante, né,
Mas eu não desanimo, cara, porque se eu tivesse que ter, assim, desanimado, ter largado, já estava na seleção brasileira, Copa do Mundo, tudo, para ser coordenador, que eu fui convidado pelo Tite, que ele veio aqui na minha casa para ajudar ele na Copa do Mundo, né? Então, se eu estou lá é porque, meu, eu tenho, assim, esperança de tentar ajudar de uma tal forma, né? Estou ajudando muito, na verdade, que não é fácil o meu trabalho. Eu tenho que ter, às vezes, as pessoas falam, pô, o Muricy fala pouco. Acontece que eu sou um ex-treinador, cara. Se eu começo a querer aparecer muito, cara, você pode até criar, assim, uma dúvida sobre o técnico. O cara tá querendo aparecer mais do que eu, que sou o técnico, né? Então, meu trabalho diário lá não é fácil, entendeu? Porque os problemas sérios, difíceis, assim, com o jogador, entra eu no meio porque eu tenho a experiência, né? Eu converso com eles, né? Jogador que às vezes sai aborrecido, né? Então, é difícil o meu trabalho, né? Eu tenho que ter, assim, tenho que saber até onde que eu vou, entendeu? Só que eu tenho facilidade, porque o Rogério me conhecia, né? Agora o Dorival me conhece muito bem, o Crespo não me conhecia, mas ficou meu amigo, porque conheceu bastante, porque eu mostrava para ele todo dia que era o São Paulo, ajudei bastante ele. Mas eu tenho que ter, assim, tem que ter uma linha ali que eu não posso passar, não. Por isso que às vezes eu fico um pouco quieto, né? Porque, sabe, em momentos complicados no futebol que você começa a querer aparecer e cria um pouco de dúvida em tudo, né? Mas só que eu sempre falo para eles, a primeira coisa que os treinadores, porque eu tenho a chance também de contratá-los, já conversar com eles antes para ver como é que é eles. A primeira coisa que eu falo é que no meu contrato está isso, ou seja, pode assumir até o presidente do time, do clube, assumir o time, mas eu não. No meu contrato está esse aí, entendeu? Então para não ter dúvida, né? Senão você está com dúvida com o cara lá trabalhando com o treinador, e tem um cara como eu, que fui campeão do time lá, sou de São Paulo desde 9 anos de idade, aí você deixa o cara em dúvida, né? Mas comigo não tem dúvida, não. Você falou do Crespo, o Gabriel Rocha Gaspar pergunta: Muricy, primeiramente, obrigado por tudo. E minha pergunta é simples: por que o Crespo foi demitido? Foi o único técnico com projeto que tivemos desde que você mesmo deixou o comando do nosso São Paulo. Saudações tricolores. O Crespo foi o primeiro técnico contratado nesse cargo do Muricy, contratado por você mesmo, né? O grande problema do Crespo, né, que nós ganhamos o Campeonato Paulista, que as pessoas têm que entender que o São Paulo foi o único time grande que saiu na frente. O São Paulo não deu férias para os jogadores. Os jogadores do São Paulo entenderam essa situação. Eu fui um cara que convenci os jogadores a não entrar em férias, porque eles tinham o direito de ficar. Já estava programado pelo Diniz ficar uns 12 ou 15 dias com vários jogadores, o time titular. E eu conversei com eles porque estava chegando um treinador novo e ele precisava ter o time forte. Conversei com os jogadores entenderam. E, o nosso time entrou muito forte e quando os adversários viram já era, já estava dentro do campeonato, porque o nosso time entrou muito forte. O que pegou, e aí eu insisti muito com o Crespo, é que ele não conhecia o brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele não conhecia. E aí, cara, ele, assim, poupava muitos jogadores na hora que não tinha que poupar, porque o Campeonato Brasileiro, eu falava para ele, não perdoa, cara. Mas aí o preparador físico entrava, auxiliar, então foi muito complicado nesse sentido, sabe? Aí chega um momento nosso lá que a gente tem que fazer um movimento, cara, porque a gente tava correndo perigo. Porque eles não conhecem o Campeonato Brasileiro, é muito complicado o Campeonato Brasileiro, tem que saber jogar o Campeonato Brasileiro, tem que saber, olha, esse jogo aqui eu vou lá, vou ganhar um pontinho, não vou me abrir. Às vezes você vai atrás de um ponto, você traz dois, traz três, entendeu? Então tem que saber jogar essa competição, sabe? E aí ele teve essa dificuldade. Tanto é que ele sofreu muito no Campeonato do Brasileiro, né? A gente tava lá embaixo, cara. Então, mas por isso, agora, ele era um cara fenomenal, era um parceiro, era um cara excelente como caráter, né? Trabalhador pra caramba, né? Mas é assim, chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão, cara. Fala, Arnaldo. Muricy, na última entrevista do Dorival me chamou a atenção, é uma coisa que ele, quando falava sobre reforços, tal, não sei o que, ele falou, para mim seria melhor não perder ninguém do que contratar. Mas a gente sabe, né, que o São Paulo depende muito da venda de jovens jogadores e não é de agora. Claro. Lembra que você lançou o Breno fez um campeonato excelente, foi vendido depois. A base do São Paulo, ela reforça o time e reforça o cofre também, né? É uma coisa... E você falou, de fato, o Pablo Maia, desde o ano passado, e o Beraldo esse ano estão muito bem. O São Paulo se prepara, e você fala com o Dorival, para eventuais saídas desses jogadores que mais se destacam, como foi o caso do Gabriel Sara no ano passado e de outros tantos? Não, o Dorival, a gente fala muito com o presidente, eu sou o chato do negócio, eu tenho que ser o chato,
né? Se a gente tem com dificuldade para contratar, não pode vender esses jogadores, pô. Entendeu? Então, e o presidente está fazendo o possível de não vender esses jogadores. Nessa porque, janela, pelo menos. Porque senão, pode ser ano que vem, mas esse ano não, cara, sabe? Porque são jogadores que são muito importantes para o time. Como você falou, a base nos dá. Nós fomos jogar contra no passado, outro ano contra o Palmeiras, que a gente perdeu lá, 50% do time é da base. Isso também é um grande trabalho, isso é importante para a gente pra caramba, ter jogadores da base, né? Jogador pensamento do São Paulo, que foram criados com o pensamento do São Paulo, né? Então, o que a gente mais fala com o presidente, bom, eu falo todo dia, né, cara? Eu tenho que ser, eu sei porque eu tenho que ser repetitivo, porque se ficarem quieto, e vai haver proposta, não tem jeito, porque os dois moleques estão jogando muito, o que o Pablo tá jogando é brincadeira, porque ele cresceu, né? Não só de roubar bola, tá jogando, tá batendo em gol. E o Beraldo, então, jogador, sabe, que foi preparado durante um ano aí. O Rogério também ajudou muito em relação a isso. Então, eu sei que tem, realmente, às vezes os clubes fazem aquele negócio, não, tem que vender não sei quantos milhões, aquelas coisas, né, cara? Uhum. Só que, pô, se você vender quantos milhões, a gente não tem chance nenhuma de nada, entendeu? E aí você pega o dinheiro, Arnaldo, não dá para ir no mercado contratar, porque o dinheiro entra, aí tem muitas contas para pagar, entendeu? Aí, então, você tem que saber que vai acontecer isso. Eu sou um cara muito claro para falar as coisas, eu não dou muita volta, não, e para agradar ninguém, não, entendeu? Eu sei que eles têm lá os negócios lá da parte financeira, de não sei quantos que tem que recuperar, mas só você recupera, o que a gente só tem que saber no São Paulo, que você recupera essas partes ganhando título hoje em dia. Você ganha uma Copa Brasil, quanto que é o prêmio? Você ganha um Campeonato Brasileiro, quanto que é? Sabe? Então, você tem que jogar assim também, porque se você começar a se livrar tudo, pé da letra, tem que vender tanto, aí tá, quanto aos principais jogadores, esses dois aqui, e aí? E aí? E depois? Quem é que vai responder pelo negócio? Quem é que vai responder pelo time? Entendeu? Então, eu respeito muito os caras lá, mas, né, que mexe com o dinheiro, porque eles têm a função deles lá, mas, eu tenho que ver o meu lado, tenho que ver o lado do torcedor. O torcedor do São Paulo ele quer título, né? Esse problema financeiro é do São Paulo. O torcedor ele quer título, e a gente tem que fazer de tudo para dar o título para eles. Você vendendo jogadores, você diminui as suas chances. Isso não tem como, cara. E agora, você sabe, você está no mercado, eu sou um cara que estou ligado o tempo todo, eu só vivo futebol, os clubes vão tudo se reforçar agora, cara. Já começaram. E a gente está por dentro do assunto. Vão vir tudo forte agora, depois da janela. Pô, então você que tem um time competitivo, tudo, acho que ainda precisa de uns 2 ou 3, eu acho, né, na minha opinião. Pô, você desfazer dos seus principais jogadores, aí você vai ter dificuldade, né? Então, isso eu procuro falar, né? O Casares, ele é meu amigo, assim, a gente sempre tá junto, tudo, mas isso não quer dizer que eu não posso falar as coisas para ele. Porque o amigo é aquele que fala a verdade pro outro amigo, entendeu? Mesmo que às vezes ele não goste, eu tenho que falar, porque assim, como eu sou um cara que sou um dos mais antigos no São Paulo, é uma história. Então, eu tenho que pensar como torcedor, cara. Eu faço isso com meus jogadores, quando eu era jogador. Vocês têm que sentir o que o torcedor sente. Vocês ganham, vocês ficam felizes, legal, tudo, porque o torcedor também fica. Mas vocês perdem, você tem que ficar triste também. Você tem que ficar muito triste, porque o torcedor fica. Porque não é fácil, os caras saem não sei de onde, Morumbi, toda vez 50 mil pessoas, né? Então, o que o São Paulo está fazendo, o que a torcida do São Paulo está fazendo é brincadeira. O que eles estão fazendo, o que eles estão apoiando. Então, se estão dando alguma coisa, você tem que dar alguma coisa de volta para eles. E eu sou esse cara. Não faço média com ninguém, você me conhece, não tem esse negócio de ficar jogando para torcida, não é minha linha. Mas, eu ando por aí, cara. Eu estava no hospital agora, as pessoas me tratam com um carinho gigante, né? Então, eu tenho obrigação de fazer a nossa parte, que é o quê? Puxar para o futebol, cara. Eles puxam lá para a finança, eu puxo para o futebol. E o presidente tá fazendo um milagre, Arnaldo. Brincadeira que esse cara faz. Hoje mesmo, foi uma reunião danada aí para ver alguma coisa. Difícil, cara. Você falou sobre não vender jogadores e tal, porque depois é difícil contratar. O seu time tricampeão era um time que eu costumo dizer, era um time sem craques. Era um time muito bom, mas muito bom mesmo. O craque do time era o Rogério. Tinha uma cacetada de ótimos jogadores. Que o São Paulo foi pegando aqui e ali. Trouxe o Aloysio, trouxe o Mineiro, trouxe o Josué. Caras que eram ótimos, mas não eram exatamente craques, cara que vai resolver um jogo e tal. Eram muito bons jogadores. Nesse aspecto, você acha que o São Paulo tem errado nas suas contratações últimas?
Não, o que acontece, Tirone, acontece é uma coisa simples, ou seja, os jogadores, os bons jogadores que a gente trazia, eles queriam vir para o São Paulo, cara. Porque o São Paulo ganhava títulos, o São Paulo pagava em dia, entendeu? O cara vinha, ele sabia que ia ser feliz, cara. Entendeu? Essa é a diferença, entendeu? Então, o nosso time, como você falou, o nosso craque era o nosso goleiro. Só que os outros 10 eram muito fortes, cara. Muito mesmo. Ninguém tinha time que nem a gente. Só que o que acontecia? Dava para organizar, porque a gente sabia no mercado que a gente ia perder 2 ou 3 jogadores importantes do nosso time. Por quê? Porque o time era valorizado. Porque o time ganhava, então se valorizava muito. A gente sabia quem que a gente ia perder. A gente já ia no mercado há 6 meses antes dos caras, já contratar os jogadores. E os jogadores, todos queriam. Às vezes tinha um jogador que 2 ou 3 times queriam esse jogador. Eles não tinham dúvida, cara. Eles fechavam com a gente. Então, a gente podia fazer isso. Hoje é difícil, porque a gente não tem condições de chegar no cara, ó, tá aqui. Não tem, cara, sabe? A gente tem maior dificuldade, entendeu? Você acha que a gente, no meu caso, eu sempre teve jogadores muito bons. No Santos também, em vários lugares. Você acha que eu não vou querer o melhor? Entendeu? Então, a gente faz um time do jeito que a gente pode, um time competitivo que é o nosso, um time de força. Os treinadores que vêm já sabem o que vai encontrar, entendeu? Então, agora, a gente tem muita dificuldade, cara, a gente tem, e não adianta a gente não ficar, não acho que é bem assim, não, a gente tem dificuldade sim. Então, é difícil demais, cara, pra gente, sabe, pra gente trazer jogadores que a gente realmente precisa, sabe? E então não é fácil, não. Eu vejo outros times aí, os caras vão lá, quanto tu paga? 45 milhões para eles, 40, pô, meu Deus do céu, isso aí pra gente é impensável nesse momento, né? Que o que o presidente fala, né? Que o ano que vem a coisa vai estar bem mais tranquila, né? Existe a expectativa de que o Pato possa voltar a ser relacionado para estrear pelo São Paulo nesse meio de semana, quando o Tricolor recebe o Atlético Paranaense em jogo do Campeonato Brasileiro. Prometo ir te atualizando sobre essa situação. Seus reforços no São Paulo hoje parecem difíceis, o Pato pode ser uma alternativa. Savarino, contei para vocês nesse sábado, o São Paulo fez uma oferta de 3 milhões de dólares ao Real Salt Lake e aguarda por uma resposta do time americano. Vicente Mateus, a gente fala... O Juvenal Juvencio, ele teve todas essas ideias, só os torcedores. Cutia. Ele fez... Sem treinamento, ele estava no... Ele, de fato, pensava fora da caixa. Agora, o poder da tal, o cara... O convencido que estava aqui, só ele pensava fora da caixa. Inebriante. Inebria. O fato é que o São Paulo não conseguiu formar nenhuma liderança que pense fora da caixa depois do Juvenal Juvencio. E acho que essas situações todas, o Casares se conviveu, já jovem, lá com o Juvenal Juvencio, ele veio do mar, ele tem que pensar fora da caixa, senão ele vai ficar correndo atrás do rabo, é isso mesmo que vocês falaram. A curiosidade é que ninguém no São Paulo, vamos combinar, esperava que agora, em junho de 2023, o Beraldo e o Pablo Maia estivessem jogando o que estão jogando. Ninguém. Sim. O Pablo Maia foi muito bem a temporada passada. Na parte final deu uma caída natural. Ele saiu direto da Copa São Paulo para o time titular, sem formação nenhuma. Massa fala. É o contrário do Beraldo. Ficou um ano, como os caras do Palmeiras estão, um ano treinando, entrando de vez em quando, para estar pronto agora. O titular do São Paulo da zaga seria o Ferrarese. O cara arrebenta o cruzado. O titular do São Paulo da volância seria o Mendes, da seleção equatoriana. Hoje, aí por circunstâncias, de fato, os 2 jogadores jovens passaram a ser fundamentais no time. E, sobretudo, o Pablo Maia é um trabalho muito bom do Dorival em relação à melhora dele em termos coletivos e individuais também, porque o time passa até meio de campo. O Muricy até falou, né? O Pablo Maia era o único, o campo ficava muito grande para ele. São observações de quem treinou. Hoje o campo não é tão grande para o Pablo Maia, tanto que ele consegue chegar para finalizar. Então é um ajuste tático. O fato é que antes, não sendo fundamentais, os garotos poderiam até ser negociados. Você fica numa situação dessa. Se os garotos estão agora fundamentais, você tem que pensar numa alternativa. É isso que o Massini falou. Não tem outra solução. Agora falar sobre o Internacional, que entrou na parada com o São Paulo por Savarino. O Colorado busca atacante de lado de campo e, de acordo com a revista Colorada, já fez uma sondagem ao Real Salt Lake. Vale a lembrança de que na sexta-feira o São Paulo fez uma oferta oficial para comprar o Savarino, proposta que chegou a quase 15 milhões de reais. Ainda não há uma resposta definitiva do time americano, que pede 18 milhões para fazer o negócio. A capacidade do estádio. Hoje, o sócio com o Palmeiras Pay, o sócio torcedor do Palmeiras chegou a 180 mil. Só cabe 40 mil no Allianz.
Entendeu? Tem uma série de engajamentos que você tem que trazer a tua comunidade para perto do clube. Sabe? Eu juro, eu não compreendo como um clube que sempre foi vanguarda, com mentes, dirigentes brilhantes que lá saíram, né? Que é gente importante mesmo na vida social da cidade, e que se é pequena, que não consegue ver o óbvio, né? Porque quanto mais tempo demora para fazer, mais tempo demora para ficar pronto. Ah, mas lá tem um rio que passa embaixo, beleza. Então quando não tem jogo, vai ter a gôndola tricolor. O cara casa e vai lá, passa lá, tira foto, que a gôndola passa do lado, entendeu? Não é possível que isso que está para quem tem patrimônio não seja algo que as pessoas não tentem viabilizar. Para isso você precisa ter o mínimo de credibilidade, para isso você precisa ter um mínimo de governança, porque o mandato é de 3 em 3 anos com reeleição ou não. Você precisa ter um conselho aberto para ouvir essas coisas, entendeu? Você precisa de uma mudança mínima, porque senão não vai virar, vai ficar enxugando gelo, entendeu? E não é o modelo do Palmeiras, que teve o Paulo Nobre, que teve a Crefisa, que pagou mais do que qualquer patrocínio pagava, ou teve o Beluso, que foi o visionário de ir atrás do Walter Torre, que queria fazer o estádio pro Corinthians, não deu certo, trouxe pro Palmeiras. Cara, o Palmeiras teve sempre conto essa história, o conselheiro se jogou na frente do trator na hora que ia derrubar a primeira parede para construir o estádio. E o modelo não é perfeito, tanto não é que estão discutindo o modelo agora publicamente. Agora, se você não faz algo, você vai ficar nessa aqui, vai ter que vender o Pablo Maia. É isso. Vou falar um pouquinho mais dessa entrevista que eu achei bem bacana do Muricy. Ele ficou bem, né? Porque o São Paulo hoje não consegue os principais jogadores, né? Como era antes, como era agora, né? Então, ficou claro, dificuldade financeira, essa questão de você não pagar em dia e tantos outros problemas que o São Paulo possui. E os outros também evoluíram, né? Palmeiras e Flamengo principalmente. Então vai ser ainda uma corrida longa ainda, né? De acordo com o Muricy, o Casares foi para aí que ano que vem vai ser melhor. Mas assim, a história é sempre que ano que vem vai ser melhor, né? E com relação à venda de jogador, assim, a venda vai ser óbvia. Agora, se conseguir empurrar a ida do jogador que for vendido pro final do ano, ajudaria, né? Mas difícil. O clube que normalmente compra na janela do meio do ano e quer para agora, até porque é início de temporada e tudo mais. Mas veremos. Quem sabe São Paulo dá uma sorte aí no mercado. Sorte que a gente estava achando que estava sozinho pelo Savarino, né? Agora o Inter já está de olho. Todo e qualquer competidor contra o São Paulo é tenso, né? Porque o São Paulo não tem bala na agulha, normalmente ele faz aquela opção de carne em Casas Bahia, pagamento várias vezes. Então vamos aguardar aí novidade de Savarino. Agora é o plano B. Agora depois de Savarino eu queria saber quem é o plano C, né? Porque tá difícil, tá complicado pro São Paulo contratar esse jogador de velocidade, e isso já faz anos e anos. Agora, a proposta do Fortaleza pelo Marinho é surreal. Primeiro que eu concordo com o Arnaldo, acho que o Savarino é um jogador mais interessante, mais jovem, entendeu? E pode cair bem no São Paulo. Agora, tem que saber se ele também tá afim de São Paulo e se a proposta do Internacional será melhor ou não. Para fechar, falando aí de Pato, né, só possível volta, quem sabe reestreando aí contra o Atlético Paranaense que vai estar sem técnico, né? Bom, fica a expectativa, né? Por que não, né? E torcer para que ele faça uma grande volta e que seja a melhor passagem dele pelo São Paulo, porque o São Paulo tá precisando de jogador bom, viu? Precisando de opção. E lembrando que o São Paulo vai ter diversos desfalques, né? O Michel Araújo não joga, foi suspenso e parece estar com uma lesão aí que vai ficar parado 3 semanas. Pablo Maia tomou o vermelho contra o Palmeiras, não joga. E o Arboleda, esse não joga de jeito nenhum. Mas vai voltar antes do jogo. Tá, mas ele já jogou amistoso no fim de semana e deve jogar no meio da semana porque o zagueiro, o titular, se machucou. Que sorte, hein, meus amigos? Que beleza! Então é isso, é o São Paulo que volta nessa segunda dos treinamentos. Foco no Atlético Paranaense. Tentar aproveitar aí que eles estão sem técnico. Mas assim, o São Paulo vai muito desfalcado para esse jogo. Mais do que o normal, né? Porque normalmente já vai com o time inteiro, vai com o time mais 3 agora. Mais 3 jogadores importantes. Pô, Arboleda, Pablo Maia e Araújo. Principalmente o Pablo Maia e o Arboleda. Quer dizer, vai ser uma não esse jogo de meio de semana não, viu? Não se engane. E para fechar, não sei se eu já falei isso, mas tem que falar, reforçar bem, cara, esse aumento de ingresso pro jogo da Copa do Brasil, hein, cara. Realmente, o torcedor do São Paulo tinha que receber ingresso de graça, porque ele já fez, entendeu? Mas
Final das contas é isso aqui que vale. E o torcedor que é fundamental aí vai ter que abrir o bolso aí, vai doer no bolso porque vai ser caro, viu? Esperamos até lá que o São Paulo consiga uma boa sequência, apesar de jogos duríssimos, né? Atlético Paranaense, Tigre e Fluminense. Mas consiga bons resultados, lembrando que os 3 jogos são no Morumbi, né? Então tem que aproveitar a oportunidade, pontuar, vitória para chegar lá no jogo contra o Palmeiras com a moral lá em cima. E aí nesse jogo não pode ter falha individual como teve o Arboleda, nem coletivo. É um jogo sem erros. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder esse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.